Salve! Salve! Boa tarde a todos. Deixa eu ver aqui. Salve, gente. Salve! Salve, Nicolas! Tá faltando luz. Como é que tá o domingo aí em Jacareí, Nicolas? Hoje tá chovendo, tá frio. Por incrível que pareça, tá calor. Eu até agora não entendi esse calor de onde tá vindo. Comparado com o final de semana no Retiro, que foi um frio, aqui tá muito calor. Tá muito calor. E aí, Karine, como é que tá? Aqui também, hoje tá muito calor, mas choveu ontem, anteontem. Esses dias aqui tá bem friozinho. O que eu não sou muito fã, não. Não! Não, frio não é pra mim. Não nasci pro frio. Sempre falo isso. Gente, mas como assim? Sério mesmo, eu gosto do calor. Não é nem o calor, mas aquele tempinho mais ensolaradinho. Eu sinto Uhum. vontade de viver quando tá assim, Vontade de viver. diferente de frio. É, O Luiz tá. é. Ah, tá, você viu aí, né? Ele tá Ah, não, o Sim, tá Luiz tá perguntando. bom. perguntando como faz pra entrar. Eu tô falando com ele no WhatsApp aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Eu tô falando com ele no WhatsApp Foi semana passada a festa junina, né, ô Nicolas? Foi semana passada. Aham. Vocês dançaram lá em São Cristóvão esse ano? Dançamos em São Cristóvão, depois dançamos no Retiro. Ah, É aquilo, legal. é meu primeiro ano participando, então, sabe, tipo, eu acho que a emoção e o sentimento, sabe, de iniciação é bem legal, é bem, tipo, inexplicável. Uhum. E a Karine, eu quero ver quando ela vai ao retiro. Nossa, vai ser uma emoção, né, Karine? Eu morro de vontade, de verdade. Inclusive, quero tentar ir algum final de ano que você passa o ano novo lá, não é? Vocês Ah, todos. Pois Sim, é, eu morro de vontade de. E vai dar certo, eu estou confiante. vai Que sim, logo vai. mais, vai ser logo mais. Gente, deixa eu perguntar. Ó, vocês estão me ouvindo bem? Sim. sim. Tá. E desse lado aqui, Fala de Normal. novo. normal, mesma coisa? Normal Normal, também. mesma coisa. Tá bom. Porque às vezes tem um lado que não funciona, né?
Cadê você, Luiz Garcel? Ele não tá. Ah, já. Ah, Ele tá online, mas ele não consegue entrar. Luiz, entra na página e clica em ao vivo. Na verdade, clica nos 3 pontinhos, né? O meu apareceu tipo O meu de também, eu convite. entrei, apareceu. ele não tá disponível para mim mesmo. Ele não aparece disponível para mim, para eu convidá-lo. Hum, Deixa eu ver. não, nem pra mim ele aparece pra convidar. Será que ele não tá seguindo a página? Tem alguma coisa? Não. Salve, Vitória! Veio com o fã-clube, foi o fã-clube? Eu tô esperando entrar mais alguns aí. Vamos ver se vão estar aqui hoje. Eu confesso que eu tava nervosa e foi me dando aquela ansiedade. Oh, meu Deus, por favor. Me Mas dê por quê? É aquela sensação de apresentação de TCC. a primeira vez. Ai, meu Deus. Logo eu, que sou tão faladeira. É normal? É normal, gente. Ó, a Manu também. Chegou. Gente, mas que ano, né? Meu Deus, tá acabando 2025! Meu pai Tá. amado! Uou. Tá Bom, voando! Muito já rápido, entramos no sétimo mês já. muito Passou do meio rápido, do ano já. muito rápido. Tô assustado, né? E como o racional superior fala, né, nos livros, né? A natureza tá cada vez mais rápida, né? Sim, Fazendo a sua missão aí, né, de lapidação e para acordar as pessoas e ao mesmo tempo, né, para despertar cada vez mais, né? O tempo é racional, a fase é racional, né? sim. A natureza tem pressa. Tem pressa mesmo. E a Ah, na gente, verdade, eu não Luiz, tô conectado. Peraí. Eu tô conectado no fone. Peraí. Oi, oi, estão me ouvindo? Sim, sim, E agora, tá melhor ou tá do mesmo jeito? tá melhor. tá Tá melhor. melhor? Tá. Sim. Eu não tava com o fone conectado, tava no ambiente. Ô Luiz, cadê você, Luiz Garcel? Ele não aparece disponível para convidar. Será que porque a gente tá em três, eu acho que é o limite? Será porque não são 4 pessoas, né? Eu posso convidar, inclusive, qualquer outra pessoa que está aqui na live, né? Mas ele não aparece disponível para eu convidar. Será que o perfil Será dele que é privado? o perfil dele é trancado? É, se for trancado, já não tem como. É, pode ser isso, se o perfil dele for trancado.
Aí sempre acontece, normal assim, gente. Live, nossa, sempre acontece. Não, tá de boa. Já tô acostumado já. Hum. Deixa eu só falar com quem tá aqui rapidinho enquanto ele vê se ele entra aí. Salve, gente! Salve, salve! Boa tarde, domingo, dia 29 de junho de 2025. Tava falando aqui, gente, nosso ano tá voando, né? Daqui a pouco chega aí dezembro, né? Dezembro já batendo praticamente a nossa porta. Sim. E a gente tá aqui, né, na live de junho da página da Imunização Racional. Nós vamos receber hoje dois convidados e uma convidada para a gente fazer mais uma live de cultura racional. A gente vai ouvir um pouquinho da história de vida, do relato de cada um, né, das suas experiências, da sua evolução, do seu desenvolvimento, que cada um tem o seu, isso é algo muito particular. E também cada um separou, né, preparou um tema especial para conversar conosco hoje. Nós estamos com uma dificuldade aqui em conectar com o Luiz Garcel, né, que é um dos nossos convidados, o Luiz, que é de Curitiba. Então, assim, para não atrasar, a gente vai começar a live e eu vou continuar conversando aqui com o Luiz, né, para tentar resolver esse probleminha técnico. E se a gente não conseguir resolver, a gente sempre tem essa alternativa, como nós fazemos em outras lives, que é fechar essa live, né, encerrar um primeiro bloco, né, um primeiro momento, e aí eu abro um segundo bloco, né, faço uma nova live, né, abro uma nova live, e aí a gente tenta colocar o Luiz nessa segunda live, tá bom? Para ele não ficar de fora, participar com a gente, falar com a gente aí sobre o tema que ele separou hoje para conversar conosco. Então, vamos lá, né, gente? Mais uma vez, assim, agora é um salve oficial. Salve, Nicolas! Salve. Salve, Karine! Salve, Salve a você! Salve a você que nos acompanha aí, com certeza, de vários lugares do Brasil hoje. O povo está chegando aí ainda, muita gente vai chegar aí no meio da live e a gente sempre vai fazendo aí alguns resgates, né, do que a gente foi tratando aqui ao longo do nosso encontro. E é claro também depois, se você não assistiu, né, não conseguiu pegar a live completa, a live fica salva lá no nosso feed, ela também vai para o Facebook e ela também vai para o nosso canal no YouTube. Então não tem como reclamar, dizer que não assistiu, porque está em 3 plataformas diferentes. Então vai dar para assistir sim, com certeza, né? E falar de cultura racional, a gente, é muito bom, né? Sempre. É só crescimento, né? A gente aprende com certeza um pouquinho com a história de vida de cada um. Então, como eu mencionei lá no início, né, agora na abertura da live, eu disse que nós teremos 2 convidados e uma convidada. Um dos convidados é o Nicolas, que é de Jacareí, daqui a pouco eu já vou apresentá-lo. A nossa convidada é a Karine Melo, que é de São Mateus, no Espírito Santo, capixaba. O Luiz Garcel, que é de Curitiba, no Paraná. Como é que vai funcionar a live, né? Primeiramente, cada um vai se apresentar um pouco, né? Dizer, se caracterizar, dizer quem é o Nicolas, quem é a Karine, quem é o Luiz. Eu quero que vocês se apresentem para a gente. Depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito da história de vida de vocês na cultura racional, como que vocês conheceram o livro Universo em Desencanto. E acho que é importante dizer um pouco, né, o que esse livro mudou na sua vida, quais são os aprendizados que você teve já ao longo desse tempo, enquanto estudantes,
E por fim, né, você vai ter um momento aí cada um, a gente separou mais ou menos aqui 25 minutos por cada um dos participantes para tratar de um assunto racional que foi de livre escolha, né? Então, dando início, né, oficialmente à nossa live, teremos agora a participação do nosso primeiro convidado, que é o Nicolas, de Jacareí, São Paulo. Ele é estudante de cultura racional há 20 anos. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Talvez ele deva começar a estudar quando ele estava na barriga da mãe dele. Só pode. Porque com essa cara aí de jovem... O Nicolas, gente, ele é formado em publicidade e propaganda e ele atua como social media, basicamente em diferentes áreas da produção de conteúdo, né, como design, como influencer e como copywriter. E ele é componente da banda Racional Universo em Desencanto, a Abrude de Jacareí. É isso, né, o Nicolas? De Sim, Jacareí, Abrude né? do Vale. Tá? É. Isso. Então, Nicolas, começo te agradecendo também por estar conosco hoje aqui, por ter aceitado o convite. E a primeira pergunta que eu te faço, né? Quem é o Nicolas? Conta pra gente. Bom, é bem difícil falar, mas o Nicolas é um estudante de cultura, por mais incrível que pareça, é aquilo que a minha avó sempre fala. A gente começa, como eu nasci dentro da cultura, então minha avó sempre fala, a gente é estudante a partir de quando começa a ler. Então eu começo a contar como estudante desde os 7, que é quando eu comecei a ler. Então eu comecei a ler dos 7, então por isso que eu acho que ele falou assim, que eu comecei a ser estudante desde da barriga da minha mãe. Mas é por causa desde o tempo que eu comecei a ler. Então, desde aí eu me enxergo como um estudante de cultura racional. Quando eu comecei a ter consciência do que era cultura. Uhum, Sou, entendi. sou do Vale do Paraíba, Jacareí. Na banda toco clarinete. E eu acho que é isso, gente. E participei do Jura desde o começo. Eu acho que desde o começo da pandemia eu integrei o Jura com muitas coisas. Tanto que eu criei o canal Conhecendo o Desencanto, onde eu comecei a fazer postagens falando sobre o que é a cultura, mas não voltada para estudante, mas sim voltada para as pessoas que estavam conhecendo a cultura. E essa é a minha jornada aqui na cultura. Uhum, uhum. E como que você foi parar aí na área da comunicação, né, na área da publicidade, né? É um profissional com várias habilidades, né, importantes, né, principalmente acho que para a fase racional, pessoas com formação, com a sua formação e com as suas habilidades. Conta um pouquinho, né, como é que foi, né, que você passou, né, a atuar nessa área, né, a ter uma formação, né, nessa área. É aquilo. Como diríamos na cultura, eu acho que a minha missão é a missão de conversar com os jovens. Então, eu já veio com esse dom de comunicação. Então, quando eu vi que a comunicação era o meio que eu queria, eu comecei a querer me relacionar mais com publicidade. Tanto que meu sonho mesmo era trabalhar com produção de vídeo. Minha primeira faculdade, eu queria que fosse cinema, porque eu adoro o audiovisual. Mas daí, ao percorrer do caminho, a natureza me colocou na publicidade e hoje estou aqui, trabalhando desde então. Então, desde então, acho que desde que eu entrei para a publicidade, eu comecei a trabalhar para a cultura dessa forma. Uma divulgação mais voltada para jovens e não estudantes. Uhum, uhum. Agora, voltando para a primeira pergunta, como é que a cultura racional entra na sua família? Bom, é aquilo que eu falei. Eu nasci já dentro da cultura, então é Uhum. passado de geração para geração. Minha avó começou a estudar, daí Sim, minha avó passou para minha mãe, que daí minha mas mãe como passou que para ela mim. conheceu? Como que ela conheceu a sua avó, você sabe? Então, ela foi numa divulgação de porta em porta que uma estudante chegou até ela. Só que ela morava em outra cidade e tudo mais. Tanto que quando ela veio para Jacareí, ela conheceu a minha outra avó, a avó Estamar, que também já era estudante e onde ela foi atrás dos livros. Então foi assim que ela começou. É ela, minha mãe e minha tia, inicialmente.
Depois de um certo tempo, meu avô começou a ser estudante, daí veio meu avô, o meu tio, minha mãe se casou, meu pai entrou para a cultura, tem eu e minha irmã, então é basicamente isso. Uhum, uhum. Você tem memória de quando, da primeira vez que você foi ao Retiro Racional? Memória eu não tenho, porque minha mãe sempre fala que a primeira vez que eu estive na cultura, eu tinha dias de vida. Então, memórias eu não tenho. Mas é aquilo, são relatos. Ah, Então, é aquilo, eu nasci dentro da cultura. Que uhum. privilégio. O- Pois é, né, Karine? Ô, Nicolas, e o que que esse conhecimento trouxe para a tua vida? Ah, é aquilo. A gente fala muito da desmaterialização e também de parar de pensar. E vendo, até mesmo nos meus estudos, até na minha coisa curricular, quando eu estava cursando a comunicação, a minha linha de raciocínio era diferente das pessoas, e é onde eu comecei a me destacar. Então, eu vejo que a cultura é basicamente isso, sabe? Tipo, se desenvolver. E esse foi o meu desenvolvimento. Eu desenvolvi na cultura e a cultura me ajudou a desenvolver cada vez mais para poder salvar o próximo. Uhum. Que lindo. Nicolas, então, eu queria agora que você falasse, né, um pouquinho a respeito do tema, né, que você preparou para a gente conversar hoje, né, que acho muito importante como um despertar para a fase racional, Uhum. para conhecer, né, a cultura racional. E isso é uma grande mudança na vida de uma pessoa, é uma virada de chave quando você entende, né, que você vivia no achismo, né, que Sim, é viver no achismo, né, isso que é o tema que você trouxe para a gente conversar hoje um pouquinho a respeito, né. E sim. aí, assim, eu acho que basicamente você vai discorrer um pouco o que que é esse achismo, né? O que que é essa vida da matéria, né? Como que a gente muda essa vida, né? A nossa percepção, né, do que é a vida a partir do momento que a gente tem acesso a esse conhecimento. A palavrinha é com você agora, direto. Então, eu vou começar com uma das passagens do livro, que é: os que passaram a se conhecer não querem mais perder tempo com bobagens, com asneiras, com esse nada que nada adianta, porque sempre manteve o sofrimento de todos. E esse meu tema eu escolhi porque eu acho que vem muito, se reflete com os jovens hoje e também com as pessoas que não conhecem a cultura, que vivem do nada. E o que seria esse nada? Parar a sua salvação para viver de aparência, para viver de achismo, porque acha que isso vai salvar a vida ou que é isso que é importante para a vida. Mas na verdade não. A nossa salvação é uma coisa simples, é uma coisa diária, é uma coisa cotidiana, que você não precisa da aprovação do outro. É entre você e o racional superior. Mais nada. E todo mundo quer viver na base do achismo, quer mostrar o quanto é melhor, o quanto é evoluído, o quanto. Mas na verdade, a pessoa não é nada. A pessoa está tão presa a essa ideia de que a aparência é tudo, que acaba não se desenvolvendo, que acaba se apegando a coisas que fogem do que a cultura realmente é, que é se desenvolver, que é literalmente se desenvolver, olhar a si mesmo, sabe? É uma conexão com você e o mundo racional e mais nada. E viver no mundo da matéria é literalmente isso que as pessoas estão vivendo hoje, perdendo tempo com nada. Porque o nada faz com que a pessoa não saia do nada. Daí as pessoas têm muitos questionamentos do porquê a vida é assim, do porquê que nada muda, porque ficam contemplando nada. Então, esse é o tema que eu resolvi trazer, porque muitos jovens estão perdendo tempo para o nada. Muitos jovens estão perdendo tempo com a matéria. E, e por que disso, sabe? Às vezes, eles dão tanta importância para a matéria que quando chega na hora do seu desenvolvimento,
ah, hoje eu não quero, ah, hoje eu não vou, ou, ai, deixa para amanhã. E como a gente começou a live dizendo, a natureza tem pressa. E se a gente deixar a nossa salvação para amanhã, quando que esse amanhã vai chegar? Uhum. O que que você acha, Karine, da juventude de hoje, né, dos nossos jovens, né? Somos jovens, né, mas tem uma faixa etária, né, que a gente não faz parte, né? Aqueles adolescentes até ali os 18 anos, né, vão entrar ainda na graduação, né? O que que você acha da nossa juventude hoje? Eu acredito que hoje em dia é até pelo excesso também de informações que a gente tem nas palmas das mãos, é, informações em todos os meios mesmo, a gente vê uma juventude perdida, digamos assim. Hoje em dia a gente vê que os jovens não têm aquele interesse mais aos estudos, ao trabalho como deveria. É, ao lado espiritual também um pouco defasado, porque meio que eles querem, às vezes, até seguir uma certa religião ou doutrina também que não condiz com aquela consciência que o jovem já tem, mas às vezes até pela pressão que aquela religião coloca nas pessoas, faz com que, em vez de eles se aproximarem para essas religiões, eles se afastarem delas. Então, até nesse sentido espiritual também, a gente vê que há esse afastamento, né, entre o jovem e essa consciência que nós temos, que eles deveriam ter também, mas, como a própria natureza fala e como a gente sabe, como nos livros também está escrito, né? Que o conhecimento racional, mais cedo ou mais tarde, ele há de chegar na mão de todas as pessoas. E eu acredito que com os jovens não serão diferentes, né? Que deve haver essa preparação, essa lapidação, para que as pessoas até tenham essa consciência da cultura racional, porque infelizmente, por mais assim, a cultura racional a gente sabe que hoje em dia ela já está aí em todos os cantos do mundo, mas também tem muitas pessoas que ainda não conhecem o que é a cultura racional, ou que já ouviu falar, mas que não tem o interesse em seguir, justamente porque já segue uma outra religião, e mesmo que não siga ali diariamente, fervorosamente, o conhecimento delas, dá esse impedimento das pessoas poderem se abrir para novas oportunidades, como a cultura racional. Então, eu acredito que há esse afastamento também no sentido espiritual desses jovens, mas como no livro também, me baseando ao livro, por isso a importância até da propaganda em todos os meios, em todas as formas, como eu até falei, justamente pelas pessoas terem esse leque assim de informações diariamente, então que a gente use todas essas meios sociais que a gente tem hoje em dia para estar divulgando e fazer com que chegue na mão de todas as pessoas, incluindo desses jovens que estão meio que perdidos também nesse... Querendo ou não, até a gente tem tanta dúvida, a gente que já tem essa consciência, que está com o livro na mão todo santo dia, a gente às vezes tem essa dúvida, tem esse medo do que fazer, do que seguir, mesmo tendo a convicção de que estamos aqui no caminho certo, com a salvação em nossas mãos, às vezes ainda dá essa angústia, essa ansiedade, né? Imagina nessas pessoas, nesses jovens que não se conhecem. É isso que eu tenho a contribuir. Quer acrescentar? Ótimo. Quer acrescentar alguma coisa, ô Nicolas? O que a Na Karine fala dela? falou, o que a Karine falou, eu concordo, de verdade, eu concordo. Tem estudos que dizem que a Religiosidade. religiosidade tem caído ultimamente ao decorrer com os jovens, porque os jovens não têm mais crença em nada, eles não acreditam em nada, eles não estão se apegando a nada. Então, isso também vem muito com esse negócio da informação. Todo mundo tem informação demais. Então, por ter informação demais, acha que sabe de tudo. E aí a gente volta para aquele achismo de achar que sabe, então por isso a vida já está feita. Só que não está. Por achar, a pessoa erra cada vez mais. Porque vive num mundo
vive no próprio mundo, achando, se eu conheço, se eu sei que isso é isso, então eu não preciso da verdade. Porque aquilo para mim é verdade. Sendo que a verdade não é o que achamos. Quando a gente começa a achar, a gente para de... Como a Karine mesmo disse, a gente para de se desenvolver e começa a lapidar. Então o achismo leva a mais lapidações. Uhum. Uhum. Eu acredito, né, que todo pai, toda mãe e todos nós queremos o bem do nosso próximo. E o pai, ele tem um grande desafio, um pai e uma mãe, que é participar da formação de um indivíduo, né? É uma responsabilidade muito grande, sendo que existe a mãe de criação e a mãe verdadeira, né, como o Racional Superior nos coloca no livro, é a mãe natureza. E a mãe natureza quer o bem de todos os seus filhos, né? E existe, acho que ao longo de um processo que não é de agora, uma busca constante do indivíduo por um equilíbrio que ele não vai conseguir aqui na vida da matéria. E a gente, muitas vezes, nós, assim, não somente aqui na live, em sabatinas racionais, nas nossas conversas racionais, a gente fala até mesmo, talvez em outras religiões, né, até dentro do campo científico, filosófico, né, que a gente se refere à juventude como aqueles que estão dentro de uma determinada faixa etária, né, que foi o que eu mencionei aqui. E a gente acaba, muitas vezes, né, esquecendo ou refletindo mais a fundo que, racionalmente, todos nós somos muito jovens na fase racional. Né? A cultura racional, esse ano, vai completar 90 anos. Né? Então, 90 anos que esse conhecimento, né, se materializou em forma de energia, né, e houve uma grande permissão da Mãe Natureza, mas, né, a fase racional está na Terra desde quando nasceu o racional superior da Terra, Manuel Jacinto Coelho, né? Foi a partir do nascimento dele que houve aí a ligação dos dois mundos. E por meio da ligação desses dois mundos, né, houve o início de uma nova fase, de uma nova era. E a natureza veio ao longo de anos e anos, né, de eternidades e eternidades, preparando, né, nos preparando para a constituição desse aparelho, entendendo que dentro desse aparelho existe uma máquina, né, que precisa ser desenvolvida. E por que eu estou fazendo toda essa linha, né, meio que temporal, né, claro, com tanta coisa que acontece, né, se a gente for olhar aí a descida, a deformação e tudo mais, é para dizer que sempre o indivíduo, de alguma forma, ele buscou evoluir, né, desde sua forma mais primitiva. E hoje, né, fazendo um link bem importante com a fala que o Nicolas traz, as pessoas estão totalmente perdidas, né? Buscando uma coisa que já existe, mas não sabe ainda onde encontrar, né? E a Vitória até colocou aqui num comentário, né, que realmente cada geração ela vem com uma mentalidade diferente. E nós sabemos, né, que essa geração, né, ela está mais evoluída sobre alguns aspectos, né, genéticos, né, principalmente, né, crianças nasciam antes sem cabelo, hoje as crianças já nascem sem cabelo, daqui a pouco, como o Racional Superior fala, né, vão nascer falando, né, então é a evolução de é a evolução de um aparelho, né, e com isso realmente vem aí uma nova mentalidade, uma nova consciência, e com certeza são pessoas que a gente percebe que estão muito mais preparadas para pegar no livro. Então, assim, pela convivência com outros estudantes, e isso que eu estou dizendo aqui não é um julgamento, porque cada um tem o seu desenvolvimento, a sua evolução,
Eu converso com uma pessoa, às vezes, que tem 1 ano de cultura racional e eu fico impressionado como uma pessoa que leu o primeiro volume da obra e conversa de uma forma assim tão natural sobre esse conhecimento e como tem uma compreensão. E às vezes tem um estudante que está há 20, 30 anos na cultura racional e não consegue falar, porque também é o jeito daquela pessoa, ela não tem essa habilidade, né? Por isso que eu estou dizendo assim, não é o julgamento, mas assim, é a evolução de cada um, né? É a mentalidade de cada um, é a consciência de cada um, de acordo com a sua evolução e de acordo com a fase que nós vivemos. E dentro dessa busca por esse equilíbrio, houve várias mudanças, né, em muitos aspectos nas relações do ser humano, do indivíduo. A começar pelas próprias relações. A concepção que a gente tem de relacionamento, a concepção que a gente tem do que é uma estrutura familiar é totalmente diferente do modo tradicional que a gente tinha há alguns anos. A forma como você estuda, a forma como você consome conhecimento, a forma como você se alimenta, a forma como você dorme. Então, assim, isso aconteceu numa velocidade que um homem perdeu um total controle e viveu realmente como se fosse ali num automático, sem se dar consciência de todas essas mudanças e principalmente, que eu acho que é um ponto de atenção, dos malefícios relacionados a isso, dos males que isso causou, da inconsciência, né, da sua própria identidade dentro desse processo. E a cultura racional surge, né, para explicar tudo isso. E o que é mais bonito, né, de uma forma tão natural, gradativa, sem choque, né? E nós sabemos disso, né? E temos essa missão, essa consciência de tentar acompanhar o desenvolvimento dessa juventude racional, porque eles, né, todos nós somos porta-vozes, mas eles são a continuidade desse conhecimento, né? Então, por isso que a gente tem, de alguma forma, acompanhar, orientar mesmo, né, um processo evolutivo. E dentro disso tudo, né, tem uma busca, eu ainda meio que não tão coletiva, né, que eu acho que a Karine vai abordar um pouco na fala dela hoje, que é uma saúde integrativa, né, que é uma saúde integral. Então, como que a gente, né, precisa, né, estar com saúde para desenvolver o raciocínio. Isso é muito importante. Ter essa consciência, né? Essa consciência coletiva da integralidade, né, de um bem-estar físico, né, emocional, espiritual, porque a gente precisa muito, gente, ainda evoluir espiritualmente para conhecer cultura racional. Existe uma evolução espiritual dentro desse conhecimento, né? Então, tendo esse equilíbrio físico também, que ele é importante, né, para a manutenção da nossa vida. Moral, que eu acho que isso é uma coisa que vem de base, de formação, né? Então, assim, é um conhecimento completo, né, que agrega todos os campos do conhecimento de uma forma natural, numa linguagem simples, acessível, né? E nisso se resume, né, fundamentalmente a nossa missão, né, enquanto porta-vozes, enquanto missionários da cultura racional, alguns fazendo o seu trabalho direto da sua casa, das suas residências, outros de porta em porta, outros na banda, outros em divulgação na internet. Às vezes acho tão bonito ver algumas divulgações no interior do sertão do Brasil, a cultura racional chegando, pessoas em divulgação internacional, assim, cada um colaborando de acordo com as habilidades que a mãe natureza lhe deu, com as aberturas que a mãe natureza fez também com seus encaminhamentos, né? E de acordo com as suas possibilidades. Então, esse viver no achismo, né, que a gente coloca aqui é um grande despertar, né, para ter uma consciência, né, dentro desse processo, né,
O achismo também ele está muito relacionado a dúvidas, né? Que quem está, digamos assim, consciente, né? A gente usa essa palavra, né? Não sei nem se é tão adequada, porque de alguma forma as pessoas têm alguma consciência, né? Não tão evoluída, mas todo mundo tem alguma consciência. A gente se refere algumas vezes, ele é um estudante de cultura, não é estudante, ele é um inconsciente. Não, ele não tem uma evolução, né, ainda, né? Mas ele tem uma consciência formada de alguma forma sobre alguma base. Ele se baseou nas suas próprias vivências, nas vivências familiares, num campo científico, no campo filosófico, né? De alguma forma essa pessoa ela tem alguma consciência e ela é ampliada a partir do momento, né, em que ele tenha acesso a esse conhecimento. E aí eu li uma coisa, gente, tão bonita ontem, tão bonita, que o racional superior fala, e às vezes a gente fica se perguntando, né? Às vezes eu tô assim, na rua, ou estudando, né? Eu vejo uma pessoa que a gente não consegue falar muitas vezes de cultura racional realmente para todo mundo, né? Aí eu ficava olhando, gente, mas essa pessoa é tão boa, tão boa. Será que essa pessoa não vai conhecer cultura racional? E aí a gente fica se perguntando, né, assim, por que esse indivíduo é tão bom? Meu Deus do céu, ele não conhece cultura racional, ele precisa conhecer. E muitas vezes a gente não sabe o que falar, como abordar. Mas olha o que o racional superior fala. No 245 do histórico, abre aspas, porque existem pessoas boníssimas que devam ser salvas pelo seu bom coração e pelo seu ótimo procedimento. Fecha aspas. Então ele vai falando ao longo dessa lição que a natureza, né? Ele diz que ele, em alguns livros ele fala que existem 3 forças trabalhando pela natureza. E depois mais à frente ele fala 4. Eu não lembro qual que é a quarta, mas ele fala que é a energia racional, a cultura racional e a natureza, né? Essas 3 forças estão trabalhando, né, pelo desenvolvimento do raciocínio, né? E aí nesse livro, no 245, justamente ele fala isso, a pessoa ela é tão boa, ela já está evoluída, né? Ela já tem um grau de evolução e a própria natureza vai fazer o desenvolvimento desse raciocínio. Olha que coisa mais linda, né? Aí justamente aquilo, né? Vocês não já chegaram a se perguntar, Karine, alguma vez assim, gente, essa pessoa, ela fala assim com tanta racionalidade, parece que ele estudou cultura racional, né, Nicolas? Não Olha, tem algumas pessoas que a gente... isso ocorreu comigo, inclusive tem umas 2 semanas. Eu trabalho em uma unidade de saúde, né? Aí tem um médico lá que ele fala de tudo, de espiritualidade, de tudo. Aí um dia eu andando com o meu livro, eu ando com ele para baixo e para cima. Aí eu fui ao banheiro e deixei ele em cima da mesa da cozinha da unidade básica, que é uma forma até de fazer uma divulgação. Aí eu saio do banheiro e o médico tá lendo o livro. Aí ele olhou a primeira coisa que ele falou, o portal. Eu já vi esse portal de algum lugar. Aí eu falei, né, de forma bem resumida para ele o que era o conhecimento e tudo. Ele começou, tipo assim, na hora que eu senti assim, gente, esse aqui vai pegar. Foi dito e certo. No outro dia, ele chegou em mim, onde que eu consigo, com quem que eu compro, e ele disse que já tinha olhado o Kindle, já tinha olhado todo lugar para poder comprar. Eu falei assim, não, eu posso até te emprestar já os que eu tenho. Aí eu estarei fazendo a doação para ele na semana que vem, a doação dos primeiros 7 volumes. E ele falou que tá doido para ler, para iniciar. Então, realmente, tipo assim, tem gente que já tá preparado e tem gente que falta só isso aqui, ó, para acordar e pegar no conhecimento. Mas é muito interessante ver isso, porque às vezes realmente a pessoa é que só falta um empurrãozinho. Mas uma coisa que a minha mãe sempre me diz, a minha mãe fala assim, dê tempo ao tempo. Porque às vezes o tempo da pessoa não está preparado ainda. A pessoa ainda não está... Por mais que ela comece a desenvolver, ainda ela não está preparada para receber esse conhecimento. Talvez ela receba daqui a alguns anos. É aquilo. Tudo acontece quando tem que acontecer. Então, eu vejo muito sobre isso.
igual no meu trabalho, eu converso muito sobre, porque eu tenho duas amigas do meu trabalho. Uma que é da igreja e uma que é espírita. Então, tipo, por mais que a gente converse, a gente não tem aquela discussão. A gente aborda assuntos e a gente tenta ver o que cada um pensa sobre, o que cada um Cada um reflete. tem para oferecer. Exatamente. E as pessoas até ficam chocadas quando falam assim, tipo, mas você não é espírita? Eu falo assim, não, gente, eu não sou espírita. Mas você não... Não, gente, eu sou estudante de cultura racional. Daí as pessoas até tipo se questionam o que é. Daí eu sempre falo, a cultura racional, ela é a união de todas as religiões. Ela não é contra nada e ela é a favor de tudo e a todos. Então, tipo, quando chegar o momento daquele vivente conhecer a cultura, ele vai conhecer. Então, eu sempre vejo assim, igual, tipo, eu questiono muito tipo, quando essa pessoa vai entrar? Quando essa pessoa vai começar a desenvolver seu raciocínio? Mas aí eu lembro da minha mãe Uhum. falando, tudo a seu tempo. Não adianta passar Uhum. no tempo, na frente da natureza, porque tudo tem seu tempo para acontecer. Tem uma frase do Uhum. livro que fala que lapidar é aperfeiçoar. Então, é só isso que está faltando. A pessoa, às vezes, precisa um pouquinho mais de lapidação para estar pronta mesmo para pegar no conhecimento. Porque quando é a hora, gente, não adianta. Pegou, nunca mais vai largar. A pessoa já tem a convicção de que vai ler os 1000 livros e que enquanto não lê e relê, para ela não é suficiente. Então, é o momento certo, a Exatamente. hora Uhum. certa e estar preparada mesmo para pegar no conhecimento. Exatamente, Uhum. exatamente. É igual eu converso muito com a minha irmã, com a minha avó. Teve uma época que eu larguei a cultura, eu simplesmente deixei ela de stand-by na minha vida. E foi o que mais me fez falta quando aconteceu muitas coisas na minha vida e tudo mais. Só que quando eu voltei para a cultura não fez com que tipo, você está voltando agora. Pelo contrário, ela me abraçou. Então, esse é um dos motivos por eu amar muito a cultura. Porque no meu maior momento de necessidade, a cultura sempre esteve ali para mim. Então, eu acho que é isso que as pessoas estão esperando para ser vistas, sabe? Ter algo e aquele algo estar ali por ela. É igual canta na música. A gente balança, mas não cai. A cultura nunca vai deixar a gente cair. Então, independente do que aconteça com a pessoa, para ela ter o conhecimento, ela pode ter os cambaleios da vida dela. Mas com o tempo, ela vai parar de cair. Uhum. Legal. Excelente. Só um minutinho aqui. Gente, mais uma vez eu quero dar um salve para quem está chegando agora na nossa live de junho, dia 29 de junho de 2025. Nessa live nós vamos receber dois convidados, porque o Luiz teve um probleminha técnico e não vai poder participar conosco. Mas antes disso, eu vou voltar aqui fazendo uma recapitulação de como que foi esse primeiro bloco aqui com o Nicolas e deixar aqui registrar a presença de algumas pessoas. E tem até um comentário aqui que eu acho que a gente pode falar um pouquinho a respeito a partir desse comentário que eu achei bem interessante, que é do perfil verdadeira underline origem. Mas eu quero agradecer a presença da Josenilda de São Paulo, minha querida irmã, que sempre está conosco aqui em algumas lives, nos acompanhando. Te amo racionalmente, minha irmã. Muito obrigado por estar conosco aqui. A Cris Justino, a Vitória, que eu não conheço pessoalmente, mas a gente já trocou algumas ideias, né? Um prazer, Vitória, ter a tua presença aqui hoje. A verdadeira underline origem, não sei quem é a pessoa, né? Mas muito obrigado também por estar aqui com a gente hoje. Eu vou ler o teu comentário daqui a pouco também. O Renê, você conhece o Renê, ou Karine? Conheço. Sim, Aham, é Renê, né? É é Renê, né, que fala? De onde ele é? de Cuiabá.
Ah, legal, Renê. Um abraço, querido, para você. Tudo de bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A Manu também, que eu já cheguei a conversar com ela algumas vezes. E é isso mesmo, Manu. Quem é racional, né? Quem tem cultura racional balança, mas não cai. O Catarino, meu querido, salve para você também. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E e aí eu queria só... Ah, sim, a Silvana Gouveia, que eu vi que entrou agora há pouco, né? Obrigado por estar aqui também com a gente. E aí tem esse comentário do Verdadeira Underline Origem que diz o seguinte, né? Acho que estava se relacionando a, a formação da natureza, a evolução, né? Enfim, ele diz o seguinte, né? Essa pessoa, né? Que é um processo de evolução que vem se desenvolvendo rapidamente para que o processo de desenvolvimento do vivente seja o mais rápido possível. A própria aceleração da natureza sobre tudo e sobre todos. É isso mesmo, Karine? Isso mesmo. Igual a gente estava falando, a natureza, ela tem pressa, né? Então, ela está buscando todos os meios e todas as formas de acelerar o processo da natureza mesmo e fazer com que o livro chegue nas mãos de todo mundo. Legal. Então, gente, você que está chegando agora, nós tivemos agora há pouco a fala do Nicolas, que é de Jacareí, São Paulo. O Nicolas, ele é estudante de cultura racional há mais de 20 anos. Esse conhecimento está presente na vida dele através da história da família, né? Desde a avó. O Nicolas, ele é publicitário, ele trabalha na área da comunicação, né? Atualmente ele tem me ajudado em algumas colaborações racionais. Muito obrigado, Nicolas. E espero que a gente possa trabalhar juntos cada vez mais pela fase racional. E o Nicolas, gente, ele falou sobre viver no achismo. E foi muito importante as diferentes conexões em que a gente pôde estabelecer entre o que é a vida da matéria e essa virada de chave, né, que acontece na vida de um indivíduo, né, de um ser humano, como nós tivemos a partir do momento que você conhece cultura racional. Né? Foi muito bom, foi muito produtivo essa nossa conversa. No final, depois da Karine, a gente volta com certeza para falar mais alguma coisa a respeito ainda, para acrescentar. E se você tiver alguma pergunta sobre esse tema, e é claro, né, se a gente souber responder, você deixa aí no chat também, né, que no final a gente vai tentar fazer isso, né, responder algumas perguntas, e aquilo que a gente não conseguir responder agora, a gente vai consultar os universitários depois e a gente deixa as respostas lá nos comentários. Exatamente. Tá bom, gente? Né? Acontece, ninguém sabe tudo. Claro. Exato. E pelo menos nós temos a humildade em reconhecer isso. Tem nem todo mundo. Ser racional é isso, né? Então, gente, agora nós vamos para a nossa segunda convidada da noite, que é a Karine Melo, de São Mateus, minha afilhada, minha querida afilhada, que, meu Deus, é um dos meus sonhos, conhecer a Karine pessoalmente e abraçar ela, essa pessoa maravilhosa. Igualmente. Eu espero que isso aconteça o mais breve possível. O quanto antes. Eu já tenho esse momento aqui já na minha cabeça de como vai acontecer. Vai acontecer. Gente, a Karine, ela é estudante de cultura racional desde 2020. Ela é odontóloga, cirurgiã dentista da estratégia da saúde da família. Trabalha na rede pública, é isso, né, Karine? Isso, trabalho no Trabalha SUS. na rede pública de saúde, no SUS. E com esse trabalho, né, profissional, e ela acho que ela coloca ali um pouquinho do trabalho racional também aí no dia a dia dela, e com certeza o trabalho dela é voltado à prevenção, à promoção da saúde e no cuidado integral das pessoas.
E é claro, né, Karine, né, ela trabalha pela fase racional com o seu jeitinho e dentro das suas possibilidades, com um objetivo comum que todos nós temos, né, que é despertar novos raciocínios, né? É isso. E aí eu queria, né, te faço essa primeira pergunta, né, Karine? Quem é a Karine Melo? Conta pra gente um pouquinho de quem é você. Então, eu sou a Karine Melo, tenho 29 anos, mas só há 5 anos que estou como estudante de cultura racional. Eu, como o padrinho havia falado, eu moro no Espírito Santo, mas eu não sou capixaba. Eu sou tocantinense e moro no Espírito Santo desde 2018, que foi quando eu me formei em odontologia, né? Na faculdade de odonto. Aí eu me formei em junho e em setembro, mais ou menos, eu mudei para o Espírito Santo. E desde então estou aqui e acredito que, por enquanto, sem pretensões de mudar. Mas, como eu havia falado, não sou capixaba, né? Sou tocantinense, mas já me considero, na verdade, também um pouquinho capixaba pelo amor que eu tenho aqui por esse estado. Já morei em algumas cidades aqui do Espírito Santo. E, como eu falei também, eu sou cirurgiã dentista, sou especialista em saúde da família e em prevenção às violências, promoção da saúde também e cuidado integral. E estou terminando agora uma pós em gestão em saúde. Como vocês podem ver, é a parte que uma das partes que eu mais gosto, assim, da minha vida, eu como pessoa, como Karine, é a dedicação que eu tenho com a saúde das pessoas, principalmente a minha profissão voltada para o serviço público, que é o que eu mais, depois de cultura racional, eu acredito que é o que eu mais gosto de fazer, é trabalhar como cirurgiã dentista da estratégia de saúde da família. Estou formada há 8 anos e estudante de cultura racional há pouco mais de 5 anos. Legal. É interessante, né, Karine, como eu não sei se essa luzinha surgiu para ti ali na graduação, mas eu tenho uma amiga aqui na UFSM que ela faz odontologia. E ela, assim, já, tipo assim, desde o início, ela teve na cabeça dela que ela ia trabalhar no SUS, na rede pública de saúde. Uma pessoa inteligentíssima, com um potencial muito grande, sabe? Tipo assim, para ter trabalhar numa rede particular, procurar uma outra rede de assistência para trabalhar. Não, ela quer trabalhar no SUS, sabe? Assim, que Da bonito, mesma né? forma. Porque as pessoas não querem, assim, tem outra visão, né? Estão buscando outras coisas, né? Assim, né? E a gente sabe, assim, que existe um estigma, muitos estigmas em relação ao atendimento no Sistema Único de Saúde, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, acho que ao longo desses 3 últimos anos que a gente começou a falar mais abertamente sobre a importância do SUS, do que ele é, né? E de como a gente precisa valorizar, né? Que acho que algumas coisas que você vai trazer aí um pouco na tua fala. Exemplo, as críticas no serviço público, elas com certeza vão existir sempre, mas que seja críticas para valorização e para melhorar o Sistema Único de Saúde, não para acabar com ele. Então, essa consciência que a gente tem que ter também de que não é fácil, não é nem um pouco fácil trabalhar ali para o Sistema Único de Saúde, mas eu, desde a faculdade, eu sempre tive esse interesse e essa vontade, até que todo mundo vira para mim e fala, você não tem vontade de abrir clínica, não? Eu gosto de trabalhar para o SUS, e se eu puder, tipo assim, dessa parte da assistência, eu trabalho, né, que hoje em dia, né, na atenção primária mesmo, que é os atendimentos em unidade básica de saúde, mas, se Deus permitir, futuramente também pretendo questão de prestar concursos e tudo mais, até para trabalhar em outras áreas do Sistema Único de Saúde também, seja na gestão, seja na atenção primária, secundária, terciária. Então,
tenho essa vontade de aprimorar, mas sempre voltado para o serviço público, né? Eu vejo esperança ali na saúde pública. Agora eu queria que você falasse pra gente, Karine, contasse a tua história com a cultura racional, como esse conhecimento chega aí às tuas mãos. Mas antes disso, eu vou fazer sim, só um adendo aqui rapidinho. Tem uma pessoa que eu conheci no Retiro Racional há alguns anos, e eu vou resumir assim muito rápido a história dela, porque é uma história muito bonita. E aí a gente chega para ela e ela conta essa história para todo mundo, assim, fulano, quem foi que lhe divulgou cultura racional? Ela disse assim, foi o vento. Aí assim, como assim foi o vento? Um dia ela estava voltando, tipo assim, indo para casa, e aí veio uma ventania muito forte. E um prospecto não foi parar nas mãos dela, da cultura racional. Então essa pessoa conheceu desse jeito, né? Muito bonito, né? E único, né? O vento divulgou para ela. Quem conhece cultura racional, conhece as energias da natureza, sabe que esse vento não foi à toa. Que esse vento foi justo ali, na hora e no momento certo. E você, Karine, como que você conheceu a cultura racional? Conta pra gente. Eu não tenho nem parentes que são estudantes. Tenho alguns amigos que iniciaram depois de mim, mas, como eu havia falado, eu conheço a cultura racional desde 2020. O livro, primeiro, ele foi parar nas mãos da minha irmã gêmea. Isso ela ganhou em 2017. Mas ela nunca deu procedência à leitura, né? Aí, como eu havia falado anteriormente, que eu sou tocantinense, mudei para o Espírito Santo em 2018. E quando eu me mudei, minha irmã também havia mudado comigo. E nisso, ela, com a nossa viagem, tudo, ela levou alguns livros. E ela havia ganhado o livro de cultura racional, o primeiro volume, de um amigo nosso. E o mais engraçado é que esse amigo nosso escreveu assim na capa do livro, ao presentear a minha irmã, né? Espero que você entenda esse conhecimento, porque eu não entendi. Aí presenteou a minha irmã com esse livro. E nisso, quando a gente mudou, minha irmã foi comigo para o Espírito Santo em 2018. Minha irmã levou uma caixa com livros dela também, né? Só que em 2019, final de 2019, acredito que em novembro de 2019, minha irmã retornou para o Tocantins. Não quis mais ficar no Espírito Santo e eu fiquei lá sozinha. Na verdade, não sozinha, eu morava com os amigos, mas em questão de familiares, era só eu que continuo, inclusive, morando aqui. Aí, certo dia, isso já em 2020, minha irmã mudou em 2019, em 2020, eu lembro que eu estava em um dia, assim, muito difícil na minha vida, emocionalmente falando. E eu sou uma pessoa que eu nasci na igreja católica, mas eu nunca me senti pertencente àquilo. Então, eu tentei frequentar, participava de grupos de jovens, né? Já fui para retiros e tudo mais, mas eu nunca me senti que pertencia àquele lugar. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta. Minha mãe sempre permitiu que, se eu quisesse conhecer outras religiões, ela nunca proibiu. Inclusive, já fui conhecer igrejas evangélicas, centro espírita, já consagrei a ayahuasca algumas vezes na minha vida. E esse último momento, assim, que foi a época que eu consagrava e tudo, eu estava no momento da minha vida que eu me intitulava a não ter religião, mas que estava em busca desse caminho da espiritualidade. E certo dia, eu lembro que em 2020 eu estava morando em Piúma, no Espírito Santo, e eu lembro que eu tinha saído de um emprego, eu estava num dia assim, bem bad mesmo. E eu lembro que eu acordei com uma angústia tão grande dentro de mim, que eu só sabia chorar. Aí eu lembro que eu virei, eu morava assim, a janela do meu quarto dava para uma natureza, assim. Eu lembro que eu acordei, eu fui para aquela janela chorando, aí eu virei e falei assim, Deus, natureza, guias, protetores, anjos, arcanjos, o que eu tiver aí, por favor, tira essa angústia de dentro de mim, que eu não tô aguentando mais. E eu lembro que eu ajoelhei, meu joelhinho no chão, assim, eu orava
orava, né? Pedia para Deus tirar aquela angústia que eu até me emociono quando eu lembro disso. Aquela angústia que eu estava sentindo. Aí, nesse mesmo dia, eu estava escutando músicas aleatórias no Spotify. E começa a tocar uma música do Tim Maia. Aí o Tim Maia vira e fala assim: leia o livro Universo em Desencanto. E eu, muito curiosa, na mesma hora prendeu aquela frase assim na minha cabeça. Eu peguei um papel e escrevi livro Universo em Desencanto. Inclusive, achei esse papel esses dias no meio de outros livros meus. Aí, na mesma hora, me veio a curiosidade e eu falei assim, não, deixa eu pesquisar que livro é esse. Eu peguei meu celular e já pesquisei, livro Universo em Desencanto. Aí apareceu aquela capinha azul. No que eu olhei aquilo, eu falei assim, eu conheço esse livro de algum lugar. Aí, na mesma hora, me veio aquele estalo assim na cabeça. Gente, tá dentro da caixa que minha irmã deixou aqui comigo quando voltou pro Tocantins. Que ela deixou uma caixa com algumas coisas, inclusive o livro, para quando eu fosse para lá, eu levar para ela. E quando eu abri a caixa, a primeira capa, o livro. Aí, na hora que eu abri, que eu senti, eu peguei aquilo ali, eu lembro que eu senti, assim, aquele conforto, que minha cabeça deu uma calmaria tão grande na hora, que eu senti que foi uma resposta de Deus. E eu comecei a ler o livro na mesma hora. E desde então, estou aqui com conhecimento na mão, nunca mais parei. Estou hoje aqui na luta para terminar os 1000 livros. Estou hoje no 252 do histórico. E aqui na persistência mesmo para tentar virar o quanto antes. Mas minha história se resume a isso. Não tenho familiares, não tenho amigos. E o livro chegou num momento bem conflitante, assim, comigo mesma. Mas de um jeito muito especial, que eu sempre falo que minha irmã foi uma pontezinha, assim, para o livro chegar nas minhas mãos. Que lindo! E, Karine, o que esse conhecimento trouxe para a tua vida? Trouxe a paz que acho que minha mente sempre procurou. Eu sempre fui... Eu sou aquariana, para início de tudo. Sempre fui muito questionadora, muito... como é que fala? Sempre me interessei por assuntos diferentes. E eu acredito que através assim, de uma grande busca e até mesmo de um desenvolvimento que eu comecei a ter assim, na minha vida, que eu consegui pegar, né, no conhecimento de cultura racional e acho que hoje em dia a maior das mudanças assim que eu tenho, já tive várias em todos os âmbitos, mas eu acho que a maior mudança assim que eu tenho na minha vida sou eu comigo mesma, eu internamente, eu com os meus conflitos, com as minhas angústias, com os meus sentimentos. E eu acredito que é uma mudança também que a gente vai ver de forma gradativamente, como o próprio conhecimento fala, é de forma homeopática, vai acontecendo aos pouquinhos, com as doses ali diárias de cultura racional e através do nosso esforço também, porque muito do que a gente melhora, do que a gente progride é através do nosso esforço ali, sentar nossa bundinha numa cadeira e ler o livro de cultura racional. Com certeza. Que história linda, inspiradora. Karine, agora a gente vai para o segundo momento da live, né? Que é para a gente conversar um pouquinho a respeito do tema que você separou hoje, né? E a gente trocou algumas ideias, né, ao longo da semana para organizar a live. E você disse que vai falar hoje sobre a importância da cultura racional no SUS, visando aí o que a gente até mencionou um pouco lá na primeira fala do Nicolas, nessa integralidade da saúde, né? E no cuidado, né, com certeza, de um indivíduo, né, de como que tem essa busca, né, e de como que tem essa base, né, onde é que está a base racional e também a base, né, da assistência da saúde mesmo, né, eu imagino que é isso, né. É com você a palavra. Tá, eu criei um slide, eu até havia falado para o padrinho, porém aqui não tem como eu, né, colocar aqui para todos poderem ver, mas eu tô com o meu computador aqui, se eu até ficar com os olhos voltados para cá é justamente por isso, porque eu criei justamente para eu ter uma noção, assim, do segmento que eu quero dar, porque como eu criei
esse contexto voltado para o SUS, que não é algo que se tem, né, falado ultimamente, acho que não temos nem artigos aí voltados para a cultura racional e SUS, inclusive é algo que eu já tenho em mente várias coisas para poder desenvolver nesse sentido. E eu criei um slide, inclusive, quem quiser depois eu posso até estar enviando para quem quiser ver. E eu fiz um pouquinho embasado com o que eu tenho de bagagem da cultura racional e até algumas informações de forma científica mesmo aqui, que eu fui colocando para ter esse comparativo, né, da cultura racional e o SUS. E eu iniciei com o tema escrito A Importância da Cultura Racional no SUS, um olhar voltado para a integralidade em saúde. E eu vou iniciar falando sobre os princípios fundamentais do SUS, que é a universalidade, a equidade e a integralidade. A universalidade, ela se diz respeito à saúde para todos os cidadãos, sem discriminação. Então, é uma saúde que é tanto para o rico, para o pobre, para o branco, para o preto, para o indígena, para todos. A equidade já é voltada no sentido de mais saúde para quem mais precisa, promovendo a justiça social no conceito da saúde. E já a integralidade, ele é o cuidado completo, desde a prevenção até o tratamento, abordando as necessidades de uma forma bem holística, e isso inclui a dimensão física, social, mental, cultural e até mesmo espiritual de todas as pessoas. E voltado, né, esse olhar para a integralidade da saúde, a cultura racional, conforme ensinada, né, nos livros Universo em Desencanto, ela propõe uma visão holística do que é o ser humano. E isso integra tanto o que a gente aprende no sentido do corpo, da mente, da nossa consciência e, para alguns, o que é o espírito. E essa abordagem, ela dialoga diretamente com os princípios do Sistema Único de Saúde, especialmente no que se diz respeito à integralidade, que a integralidade prevê, né, o cuidado de um indivíduo em suas formas múltiplas, sendo ela física, mental, social e espiritual. E eu fiz aqui alguns pontos de conexão entre a cultura racional e o Sistema Único de Saúde. E voltado para a prevenção e o autoconhecimento, a cultura racional, ela ensina que muitas doenças, ela têm origem nos desequilíbrios energéticos e mentais, provocados pelas influências das energias elétrica e a magnética. E o SUS, ao adotar políticas de promoção da saúde, como as práticas integrativas e complementares, que são muitas práticas voltadas para o cunho espiritual, incentiva, né, essa autoconsciência como uma forma de evitar enfermidades. Então, a cultura racional, ao ser incorporada, né, no Sistema Único de Saúde e alinhada às práticas integrativas e complementares, ela servirá como uma ferramenta de promoção da saúde sem conflitar com a laicidade do Estado, já que é uma cultura e que visa o equilíbrio do ser humano, tanto no mental, como físico, como espiritual. E já no que se diz respeito à saúde mental e espiritual, a obra Universo em Desencanto, ela aborda a mente como fonte de sofrimento, quando desconectada da verdadeira origem, que é o nosso mundo racional. E o SUS, através da rede de atenção psicossocial, já trabalha com abordagens que vai além desse tratamento medicamentoso, que inclui as terapias comunitárias e o apoio espiritual quando necessário. E a cultura racional, ela pode ser mais uma ferramenta na contribuição para esse desenvolvimento da psique humana, né? E já na questão da redução do sofrimento social e coletivo, a cultura racional, ela defende que a harmonia social, ela só será alcançada quando os indivíduos se reconectarem com a sua origem. E o SUS, ao lidar com determinantes sociais de saúde, que inclui a violência, a desigualdade e o sofrimento psíquico, entre outros, ele pode se inspirar nessa visão da cultura racional para promover políticas de paz social e de concórdia universal,
avançando ainda mais em sua missão de garantir saúde como direito de todos e dever do Estado. E já no sentido da humanização, o SUS ele tem como um de seus pilares a Política Nacional de Humanização, que valoriza tanto o acolhimento, a autonomia, né, que é o livre-arbítrio de cada pessoa, a valorização dos profissionais da saúde. E a cultura racional, ao enfatizar, né, a fraternidade universal e a evolução do ser humano, ele pode enriquecer a humanização no SUS ao trazer uma visão mais profunda sobre o que é consciência, fraternidade e desenvolvimento racional. E ao incorporar a cultura racional nas práticas em saúde do SUS, o SUS passa a oferecer um cuidado bem mais completo, que respeita a singularidade de cada indivíduo e reconhece que a saúde não se resume à ausência de doenças, mas ao equilíbrio entre corpo, mente e o raciocínio. Assim, a cultura racional se mostra como uma aliada importante na construção de um sistema de saúde mais humano, inclusivo e coerente com os princípios da atenção integral em saúde. Portanto, a cultura racional pode ser vista como uma ferramenta de fortalecimento da integralidade do cuidado, ao favorecer práticas que acolhem a dimensão subjetiva e espiritual da experiência humana, muitas vezes negligenciada nos modelos tradicionais de saúde. Então, um profissional que compreende a vivência, e que vivencia esses aspectos da cultura racional no SUS, ele tende a desenvolver uma maior empatia e respeito ao outro, o que capacita a enxergar o paciente como um ser integral, que sofre, que sente, que pensa e busca sentido nessa vida, e não apenas como um corpo a ser tratado. E é isso que eu trouxe aqui hoje para vocês. Como eu falei, eu estou com o slide aqui, quem quiser, eu posso estar passando também. Mas o que eu tenho para contribuir aqui hoje é essa questão da integralidade e de como a cultura racional ela pode ser incluída em todos os âmbitos, inclusive no âmbito da saúde, que é o que eu faço, o que eu vivo todo dia, e que eu acredito que seja uma das minhas maiores missões aqui como estudante de cultura racional, é poder acrescentar, né, essa minha bagagem na minha vivência do SUS. Nossa, que lindo! Muito legal. O Karine, você falou muitas coisas assim, eu fui anotando aqui, mas teve uma coisa que me chamou bastante atenção. Antes de eu trazer esse ponto, queria te perguntar o seguinte, né? A comunidade médica, cada vez mais, tem reconhecido a importância da espiritualidade, né, no campo da saúde, né? Então tem vários estudos, né, que demonstram que aquela pessoa que ela tem algum tipo de crença, né, ela tem uma resiliência maior dentro de um processo, muitas vezes de internação, né, e de evolução de um quadro, né? E inclusive recentemente, foi esse ano, pelo que eu estava lendo, o Conselho Federal de Medicina, eles criaram uma comissão especial de saúde e espiritualidade, né? Justamente reconhecendo a importância, né, da espiritualidade para a saúde, né, de um indivíduo, né, que vai promover, que vai contribuir para a qualidade de vida, para o bem-estar, né? Para resiliência, para gratidão, né? Então, assim, eles têm vários estudos, né, assim, várias frentes mostrando algumas dessas evidências, né? E o que tu percebes, assim, né? Porque, assim, quando a gente fala de espiritualidade, é cultura racional, né? Qual que é a importância, né, da espiritualidade, né, desse desenvolvimento, né, para um paciente, para um acompanhamento, para um atendimento, para um acolhimento, né? Você que está ali dia a dia, né, nessa ponta, né, ali no início, na verdade, na entrada, né, na porta, né, de abertura, né, de receber um paciente.
Eu posso começar? Eu Pode. fiz uma residência, terminei ela em 2023, que foi o que eu havia falado em saúde da família, né? E o meu TCC dessa residência foi a influência da espiritualidade na saúde pública. Justamente por ser um tema que pouquíssimo abordado. E até a minha orientadora da época da residência, ela virou e falou assim, eu vou ter que estudar sobre isso também, porque eu não sei nada. Aí eu falei assim, então estamos aqui para contribuirmos umas às outras, né? Porque também é um assunto novo, até para buscar fontes atuais na literatura é difícil também. Mas justamente por eu ser estudante, por eu entender, como você falou, que a espiritualidade é a cultura racional, esse lado, né, da espiritualidade, sem envolver religião, é cultura racional. E justamente por eu vivenciar isso comigo mesma diariamente, com a minha bagagem do conhecimento e por ver essa importância de inserir no contexto da saúde, que eu, como é que eu posso dizer? Até a minha forma de acolhimento, de enxergar o outro, de entender ele na sua totalidade, de enxergar além ali de um problema de saúde bucal que as pessoas acham que o dentista ele só está capacitado a isso, a mexer no que está na boca, mas quando se trata do SUS, do atendimento do SUS, a gente envolve inclusive a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. Então, é da minha competência quando eu enxergar um paciente que, por mais que tenha ali os seus problemas da saúde mental, mas a vida dele no social, no espiritual, tá abalada, é a minha função eu buscar recursos de fazer com que ele possa melhorar, né, nesses outros âmbitos que às vezes não é da minha competência, mas por se tratar de um sistema único de saúde que visa essa questão multiprofissional, né, do cuidado mesmo, então é da minha competência sim buscar recursos para ajudar esse paciente, às vezes até nesse sofrimento mental que ele tá, que inclusive aconteceu comigo na semana passada. Como vocês podem perceber, eu sou um pouco faladeira, dentro do consultório não é diferente. Eu até que é difícil, né? Às vezes o paciente conversar com a boca aberta, mas a gente dá um jeito, eu entendo tudo que eles falam ali, ó. Então, eu por ser um pouco faladeira e dar abertura para os meus pacientes poderem falar comigo além do sofrimento ali com a boca, eles muitas vezes têm essa liberdade de conversar, falando que sofre, às vezes, com um parente que é alcoólatra, sofre, às vezes, de apanhar do marido, às vezes tem depressão ou lida com alguém que tem depressão. Então, sendo assim, eu tendo esse olhar, né, de uma forma integral mesmo, como eu abordei assim, aqui essa questão de enxergar o paciente para além do que é da minha competência, eu já posso ajudar ele e incluir o meu conhecimento de cultura racional aqui no meio também. Por isso que eu espero e eu luto mesmo para que esse momento chegue, de que a cultura racional ela esteja inserida em todos os lugares, inclusive no âmbito da saúde também, porque fica até mais fácil a gente chegar para um paciente e virar e falar assim, olha, o seu sofrimento mental é as influências das energias elétricas e magnéticas. Às vezes são os acompanhantes que vocês têm ali que estão um pouquinho ali em cima de você, fazendo com que você tenha esse sofrimento e não tenha esse entendimento. Então, tendo a cultura racional inserida nesses meios, a gente vai conseguir até abordar de um jeito melhor e fazer as pessoas não só buscarem meios para tratar aquilo, mas como tirar da raiz, né? Entender o porquê daquele sofrimento, o que ocasiona aquilo ali, e buscar meios e formas de tratar, que é, na verdade, o meio e a forma de tratar é através do conhecimento racional. E aí, Karine, uma outra pergunta que, se o Nicolas quiser comentar também, Nicolas, fica bem à vontade, se quiser fazer alguma pergunta para ela, se alguém tiver alguma pergunta também para a Karine, quiser enviar ali no chat, pode mandar. Tá. É que o que falar depois dessa aula, né, gente? Mas depois do que a Karine falou, tanto que muitos estudos relatam que a doença do século é a doença da cabeça. Então, muitos jovens estão tendo a doença da cabeça por causa daquilo tudo que a gente conversou no começo.
É por causa disso também. Então eu acho que a cultura sim deveria ser implantada no SUS, porque é uma forma de que não é só se conhecer, é salvar o próximo. E eu acho que a parte de salvar o próximo, você não tá só salvando no cuidado, igual a Karine falou, tipo, é só cuidando da boca. É cuidar além disso. E a cultura é para isso, ter o cuidado com o próximo além disso. Mas não E tem que cuidar ficar na pesa... salvação dele, da humanidade. Não só Exatamente. cuidar de um dentinho, salvar um dentinho ali que estava problemático, mas salvar no sentido de salvar mesmo, levar, né, ao mundo racional. Tanto que Uhum. muitos terapeutas usam a literatura como... Ai, como é que é o nome? Arte-terapia. E a Isso. cultura pode até ser mesmo utilizada como uma arte-terapia, porque é aquilo, quando a gente começa a desenvolver o raciocínio, o nosso sofrimento ele vai cessando. Então, quando a gente começa a se conhecer, principalmente nessa situação onde a gente precisa de uma ajuda, eu acho que sim, a cultura deveria sim ser implantada no SUS. Também acho. Uhum. Uhum. Karine, uma outra pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, né? Você falou uma frase bem impactante. Eu acho que a Qual? gente tem que sair daqui com essa reflexão que a saúde não é a ausência de doença, né? Isso. Né? E aí, com base nisso, eu te pergunto, o que que é saúde, então, Karine? Assim, até pensando numa perspectiva racional, né? O que que é saúde? Né? A saúde é Considerando, né? quando Considerando que saúde não é a ausência de doença. eu acredito que a saúde ela é o equilíbrio entre a mente, o corpo e a nossa consciência. Para quem ainda não é tão familiarizado com o termo consciência, mas então englobe, né, o sentido espiritual. Então, no meu ver, a saúde ela é isso, ela é o conjunto dessas três coisas, é o mental, é o físico e é o espiritual. E a ausência de doenças, no sentido da não é ausência de doenças, é porque, independentemente, às vezes até a gente tendo esse equilíbrio, né, que precisa ter, não vai evitar com que chegue alguma enfermidade em nossa vida. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender também. E nós que somos estudantes de cultura racional, a gente sabe que alguns problemas de saúde às vezes são dívidas, às vezes é pela poluição da atmosfera, pelo, né, a forma como vem o processo evolutivo das coisas. Então, tem muitas doenças que se vêm também através das energias. Então, tem toda essa questão que até nós que somos estudantes de cultura racional, nós estamos sujeitos a desenvolver essas doenças também. Mas que Uhum, tenhamos esse equilíbrio, esse alinhamento, né? Pelo menos do entendimento de que existe essa necessidade até mesmo para o corpo, para a mente e para o nosso espiritual funcionar, é ter esse equilíbrio que vem, a gente sabe que é da cultura racional. uhum. E aí, a gente está se encaminhando para o final da nossa live, né? Foi muito bom conversar com vocês hoje sobre cultura racional. Conforme eu falei, a live ela vai ficar salva no nosso feed, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Mas para encerrar, né, eu queria primeiramente fazer duas proposições, né, para cada um dos convidados. Eu queria que cada um, se possível, acrescentasse, né, se quiser acrescentar alguma coisa sobre o tema de vocês, né, para poder encerrar, né, fazendo uma síntese, né, um resumo, né, e depois o Nicolas e Karine, também quem está nos assistindo aqui, talvez algumas pessoas que possam acessar a live não sejam estudantes de cultura racional, né? Então a live ela também é uma divulgação. E aí o outro ponto, né? O primeiro é você fazer uma síntese, né? Ou acrescentar algo ao seu tema, ou alguma outra mensagem também, né? Fiquem bem à vontade.
E o segundo ponto que eu queria que vocês falassem é assim, o que que você diria para quem não é estudante de cultura racional? Tá bom? Nicolas primeiro. Vamos lá. Eu acho que depois que de tudo que a gente conversou, até mesmo as coisas que a Karine trouxe, é muito claro que essa era é a era de a gente focar tanto nos jovens, porque as pessoas de idade elas já estão sabendo sobre o seu desenvolvimento. E trazendo até as coisas que a Karine fala, os jovens estão meio que, por ter muita informação, não tem mais credibilidade, não tem mais crença com nada. Então eu acho que é o momento da gente focar nesse grupo de pessoas para apresentar a cultura. Tipo, uma divulgação mais voltada para a cultura. Tanto que, assim como todo mundo viu na live hoje, a nossa faixa etária está sendo ferramenta para esses novos estudantes, porque os outros estudantes, os estudantes mais velhos, eles não têm tanto essa comunicação com os jovens, e está nas nossas mãos agora fazer essa passagem. Então, é basicamente isso. Eu acho que... Calma, gente, deixa eu só recapitular as frases. Eu acho que é basicamente isso, fazer com que os jovens conheçam cultura, independente de qual forma seja. Mas eu acho que a comunicação agora tem que ser voltada para isso, uma comunicação mais clara, mais objetiva e fazendo com que os jovens se interessem cada vez mais. Sim, essa aí. Então vamos trabalhar junto nisso, Nicolas. Uma das minhas ideias agora é pegar esse slide da Karina e vamos formar um post, gente. Por que não? Sim, com certeza. Com certeza. Legal. Agora é você, Karine, né? De acordo com esses dois pontos que eu coloquei, né, para fazer o fechamento da live. Eu acho que o que eu diria era não perca tempo, porque o tempo está aceleradíssimo. Mas foi até um questionamento que eu tive esses dias, que eu tenho um grupo que só de mulheres, desculpa aí, meninos, que são de estudantes que estão na lida também, na luta da lida dos 1000 livros, e é um grupo para a gente poder se incentivar. E eu até indaguei esses dias como que elas fazem para abordar alguém pela primeira vez, como que fazem essa divulgação, porque às vezes eu também tenho essa dificuldade, não vou mentir. Às vezes eu tenho um certo bloqueio, assim, de chegar e abordar diretamente o que é cultura racional em si, principalmente se for ali naquele primeiro momento. Mas eu tento sempre, justamente por eu ser da área da saúde, eu sempre tento englobar esse sentido dessa necessidade de desenvolver todos esses meios da nossa saúde, né? No sentido físico mesmo, da melhora no sentido físico, da melhora no sentido emocional e da melhora também no sentido espiritual. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade de falar de cultura racional, eu falo sobre esses benefícios também que a gente tem com o conhecimento, né? Tem até uma frase que me marcou bastante, que fala que a energia racional, ela te levanta em silêncio. Então, é aos pouquinhos mesmo, é ali você diariamente, com o seu conhecimento, com a sua convicção mesmo de que há de melhorar em algum sentido. E até quando a gente tem esse entendimento das nossas lapidações, a gente passa a entender também o sofrimento de uma forma bem mais natural. Porque o primeiro sofrimento de tudo é nós não estarmos no nosso mundo de origem, já começa daí. Então, existem outros meios também, outras formas de lapidação aqui nessa vida da matéria, e quanto mais a gente se conhece, mais busca se conhecer, busca se entender como ser humano aqui nessa vida, a gente aprende e melhora também em todos os âmbitos. Excelente. É aquilo, Pode falar isso. Conhecimento só é conhecimento quando é passado adiante. Se fica com a gente, não é conhecimento. Não é conhecimento. E eu sempre costumo falar que a saúde, que o lado espiritual também é uma saúde. Então, da mesma forma que você vai ali
fazer seu exercíciozinho todo dia, faz sua terapia toda semana ou mensalmente. E o lado espiritual? Você tem trabalhado essa saúde sua também? Porque a saúde espiritual, ela deve ser trabalhada da mesma forma como qualquer outra. Então, a gente tem que despertar as pessoas até para esse sentido, que o lado espiritual também tem a importância quando se trata da melhoria no físico e no emocional. Sim, sim. É aquilo. Certo. É o meu ditado. A vida são, sabe aqueles pratos girando? Você sempre tem que deixar tudo girando. Então, é aquilo. Por que você só se dedica a alguma coisa, sendo que você tem que dedicar a todas para sua Há vida várias. fluir? Com certeza. É isso aí. Então, gente, chegando aí o finalzinho da nossa live, mas é claro que eu também quero deixar a minha mensagem final para o dia de hoje. E é uma mensagem assim de fortalecimento que serve para todos nós. E eu começo essa mensagem relatando um fato que aconteceu numa disciplina. Estou terminando agora o doutorado, é o último ano, e eu tinha uma disciplina para fazer. E daí nessa disciplina, uma professora que eu não tenho assim intimidade nenhuma com ela, né? E eu não lembro assim, a gente estava falando assim aleatoriamente, não lembro qual que era o assunto. E ela, assim, sobre a questão da polarização, né? Que já é bem complexo, né? Bem complexo essa polarização que o mundo vive, né? E aí ela falou uma coisa assim que valeu a disciplina para mim, sabe? Assim, uma coisa assim de vida, né? Ela falou assim para mim: o mundo está em guerra. Sabe, quando ela falou assim, foi um choque assim, sabe, uma tomada assim de consciência. Eu falei, gente, que realidade dita de uma forma tão simples, né, e contundente, né, vindo de uma pessoa assim que tu não esperava receber isso, sabe, assim. O mundo está em guerra, né? E aí a gente tem essa consciência, né, de que o mundo está em guerra e não é de agora, né, não é de agora. E nisso vem um tempo, né, isso aciona, né, uma luzinha, né, de alerta, de emergência, né, sobre a importância do nosso desenvolvimento, né. O racional superior fala, né, que todo estudante tem a sua proteção. Ele está a partir do momento que você começa a estudar o livro, você já tem a assistência do dono do livro. E, portanto, você está assistido em todos os campos da sua vida, desde que faça por onde, né? E a gente tem que ter essa meta, né, esse comprometimento, né, de estudo diário, de evolução. Você que conhece você mesmo, né, as suas limitações e aquilo que você quer alcançar, né? E aí, né, claro, o Karine, Nicolas, quem está aqui conosco hoje, Fernando, Vitória, a Manu, né? Todos nós temos os nossos momentos altos e baixos. De alguma forma, nós temos aí algumas dúvidas, né? Que a gente quer saber, ter as respostas. Mas a certeza de tudo isso é que o racional superior e a mãe natureza não abandonam os seus filhos. E essa convicção, né, cada um tem dentro do seu eu. Cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade, a sua história, as suas vivências, as suas provas, as suas comprovações inúmeras, né? Então que a gente saia daqui hoje mais fortalecido, torcendo cada vez mais pelo desenvolvimento do nosso irmão, do nosso próximo, porque se o nosso próximo está bem, nós também vamos estar bem. Isso é agir racionalmente, né? E que a gente possa se encontrar, que nós possamos nos encontrar em outros momentos racionais. Agradeço ao Nicolas, né, por estar presente hoje nessa live, compartilhando um pouco da sua história de vida e dos seus aprendizados. Agradeço a Karine também
por estar aqui conosco hoje também, compartilhando um pouco dos seus conhecimentos e da sua história de vida, né? E espero que a gente possa se encontrar em outros frutíferos momentos racionais, tá bom, meus Com irmãos? Um certeza. grande abraço e um salve especial, que seja uma semana iluminada para todos nós, tá bom? Salve. Vamos fazer uma foto, Karine e Nicolas, pra gente. Vamos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tu consegue fazer, Nicolas? Aí vamos ver. 3, 2. Vamos ver. 3, 2. Foi. Foi? Então tá bom, Foi. meus amores. Muito obrigado, gente. Muito Salve, obrigado pela obrigada a presença. Salve, todos que estiveram gente. E a aqui. gente se fala.